Hoje eu estou aqui, eu sou o pastor Walter. Hoje eu estou aqui para falar do assunto. É um assunto bem polêmico, sim. Mas olha, você escute aí, deixe o seu comentário, faça pergunta, tire suas dúvidas. Eu estou pronto para isso, tá ok? O assunto é sobre suicídio. Esse ano de 2018 e já o início do ano de 2019 tem acontecido muito suicídio, e principalmente entre adolescentes e jovens. E isso gera uma preocupação muito grande. Porque tem canais de internet ensinando as pessoas a cometer suicídio. Tem líderes espirituais dizendo que o suicídio é uma saída e que a morte por suicídio não gera condenação eterna. Aí eu tenho recebido muitas perguntas nesses dias, pessoas dizendo: pastor, e aí? O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Qual é o versículo bíblico específico para isso? Deixa eu responder. A Bíblia não tem um versículo apenas específico. Não é um assunto pequeno, isso é um assunto grande. Para começar com João 10, capítulo 10, Jesus disse: o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, só o inimigo veio com o propósito de matar. Jesus veio com o propósito de trazer vida e vida em abundância. Então, para começar, gente, Deus não tem propósito em matar pessoas, tá? E eu quero dizer aqui uma coisa. Em toda a Bíblia, Deus diz: eu sou o Deus da vida. Lá, Moisés escreveu dizendo: eis que coloco diante de ti vida, morte, bênção ou maldição. Escolhei, pois, a vida. O Senhor disse: eu pego céus e terras e coloco como testemunha diante de vocês, que eu coloquei diante de vós bênção e maldição, vida e morte. E ele ainda diz: escolha a vida. Eu quero citar aqui, em toda a Bíblia registrada, 6 pessoas cometeram suicídio. Mas eu vou citar 2 para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou citar a pessoa que suicidou o rei Saul, que antes de cometer o suicídio, o Espírito do Senhor saiu de Saul e aproximou dele, entrou nele um espírito mau. E esse espírito mau o atormentava a ponto dele tentar destruir Davi, tentar matar Davi. Ele ficava tão atormentado com o espírito maligno, possesso por espírito maligno, que tinham que chamar Davi para que Davi tocasse a sua harpa. E Davi tocava a sua harpa, o espírito mau saía de Saul e Saul se sentia aliviado. Então, no dia em que Saul morreu, Saul lançou-se sobre a sua própria lança, sobre a sua própria espada, e também o seu escudeiro se matou. Mas antes dele se matar, ele estava possuído por espírito maligno. Um segundo caso que eu quero citar aqui é o suicídio de Judas, que após ter traído Jesus, estado na mesa da Páscoa com Jesus, Jesus vira para ele e diz: olha, o que você tem de fazer? Faça logo. E a Bíblia cita que o espírito de Satanás, o diabo, entrou em Judas e ele saiu e foi trair Jesus. Quando prenderam Jesus, quando crucificaram Jesus, Judas então não se arrependeu, ele teve um remorso. Porque o arrependimento te traz de volta a reconciliação. O remorso te afasta. Não há conserto através do remorso. Apenas você se sente mal, mas não reconcilia. Judas foi se enforcar, porque antes dele se enforcar, o espírito maligno havia se apossado de Judas. Então todas as pessoas que se matam, todas as pessoas que cometem suicídio, antes de cometer o suicídio, o espírito da morte se apossa deles. O espírito maligno da parte de Satanás, o espírito da morte, o Exu Caveira, se apossa daquela pessoa. Então a pessoa vai e comete suicídio. O suicídio é o terceiro estágio. O primeiro estágio é a opressão demoníaca. Uma pessoa ela é oprimida, uma força de fora para dentro. O demônio não está na pessoa, mas ela é oprimida. E o demônio usa ambiente, pessoas, situações para oprimir a pessoa. É como uma redoma de vidro que cerca a pessoa e ela tem suas forças emocionais minadas. Depois, o segundo estágio é a depressão.
após algum tempo oprimido, a pessoa tem uma queda emocional, então passa por um período de depressão. Na depressão, ela sabe o que fazer, ela sabe por que viver, mas ela não tem ânimo, não tem coragem, não tem atitude para sair, para tomar a posição. Passado um tempo na depressão, a tendência das pessoas é blasfemar, é perder a fé totalmente e dar lugar à possessão, ou seja, ser possuída por o espírito de morte. Então ela começa a falar que tem vontade de dormir para sempre, que tem vontade de sumir e nunca mais aparecer. São vários dizeres que identificam uma pessoa que está com sintomas de possessão. Primeiro, ela não sabe mais qual é o sentido da vida. Ela perde o sentido da vida e não sabe mais para que viver. Então, o espírito maligno a convence que morrer é melhor. A saída é a morte. Eu quero finalizar aqui com o texto de Hebreus, uma carta do autor aos Hebreus, dizendo que no Antigo Testamento, por duas testemunhas, quem desobedecia a palavra de Moisés, morriam. E aí ele faz uma pergunta: agora, qual maior castigo deve merecer aquele que calcar os pés o Filho de Deus? Aquele que profanar o sangue da aliança que por ele foi santificado, e que também insultou o Espírito da graça. Ele diz: só uma expectativa de fogo eterno, de fogo ardente, espera essa pessoa que calcou os pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança e insultou o Espírito da graça. Portanto, amados, eu quero deixar aqui esta palavra hoje. Aqueles que conhecem Jesus não cometem suicídio. Quem tem o Espírito de Deus dentro de si jamais cometerá suicídio, jamais desistirá a morte, porque Deus não traz para nós a morte como solução. Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da vitória e jamais o Deus da derrota. Também o autor dos Hebreus escreve dizendo que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que perseveram e são salvos. Ok, pessoal? Um abraço. Eu desejo a vida e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, que a vida esteja no seu coração. Viva em Cristo Jesus. Amém.